Eu estou grato a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui nesta noite para juntos louvarmos e engrandecermos o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Estou grato a Deus, primeiramente, a Ele, também ao nosso pastor Severino, que através do nosso amigo Wellington, nessa tarde nos facultou o convite de estarmos aqui na festa de encerramento do eletrônico, 12º ano, e acreditamos que é o 12º ano de muitos, porque a gente acredita que Deus cuida daqueles que Deus chama para um ministério. Na verdade, alguns têm o ministério da palavra, outros o ministério do louvor, e a gente sabe que aqui na terra as mensagens pregadas um dia se findarão, mas os louvores serão para sempre eternos, né? Essa é a nossa maior expectativa, porque sabemos que continuaremos louvando. Aquilo que fazemos hoje é apenas um ensaio para o grande dia que estaremos diante de Deus. Amém? Me sinto honrado em poder rever mais uma vez a igreja aqui, mas nesta noite também quero aproveitar, como já foi feito por alguns que me antecederam, e parabenizar o eletrônico por mais um ano que Deus tem concedido, tem louvado de maneira simples ao nome do Senhor, e temos certeza que todos os louvores e todos os esforços Deus tem visto, e a Bíblia diz que Deus tem galardão para aqueles que trabalham para Ele. Amém, meus irmãos? Quero agradecer também nosso pastor a confiança, aos demais, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero ser breve nesta noite, quero apenas trazer uma reflexão da parte de Deus para as vossas vidas, para as nossas vidas. Eu quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Eu serei breve nesta noite. Eu sei que o objetivo de Deus em falar conosco já tem sido alcançado através dos louvores que foram entoados, mas a gente também aprende da nossa necessidade de ouvir a santa palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu prometo que eu não vou cansar os irmãos, até porque hoje foi um dia cansativo, desde as 4 horas da manhã, que eu e o irmão Zé, a gente chama de Zé, mas é o diácono irmão Luciano, devido à intimidade, a gente está acordado. Tivemos um trabalho hoje durante o dia e estamos exaustos. Deus sabe o quanto nós estamos cansados e também não queremos enfadar aos irmãos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 em diante, que diz: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-o. Versículo 21 em diante. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu sei que falar
deste homem e bem conhecido Davi não é uma novidade para a gente, porque a história de Davi, assim como a história de tantos outros homens, são histórias que marcam a nossa vida. E quando a gente olha principalmente para Davi, parece que Davi tem muito a ver com cada um da gente. Alguns se parecem com Davi na coragem, não é? A gente conhece da sua história, da coragem que ele tinha de enfrentar o leão e de também enfrentar o urso. Alguns se parecem com Davi por ser homem ou mulher, escolhidos segundo o coração de Deus. Outros se parecem com Davi, às vezes, pelo desprezo que passa em casa devido à família, o desprezo dos irmãos. E a gente vai vendo que existem fases da vida de Davi que se assemelham muito à nossa vida. Principalmente quando a gente olha ele na sua vida de jovem, acordando cedo, saindo para trabalhar cedo, cuidar de ovelha. E a gente vai ver na história de Davi que cuidar de ovelha não seria uma obrigação imposta a ele, embora que ele tivesse assumido esta responsabilidade, mas cuidar de ovelha era uma obrigação que deveria ser dada aos seus irmãos mais velhos, tendo em vista os riscos de vida que se corria no campo, no meio do matagal, e a gente vai entender isso na sua história, porque é o momento em que ele conta-lhe uma experiência a Saul, dizendo que ele enfrentou o leão, enfrentou o urso, e talvez tenha sido um momento que ninguém sabia, um momento que ninguém viu, mas o salmista Davi tinha experiência. Quando a gente trata principalmente da vida deste homem nos livros de Salmos, no livro de Salmos, a gente vai ver que ele passa a contar da sua vida, das experiências da sua vida, nos capítulos. A gente pode dizer capítulo porque o livro de Salmos pode também ser visto como livro, além de também ser inário de Israel. E parece que dos 150 capítulos que existem no livro de Salmos, 73 foram escritos por Davi. Depois de Davi está um homem chamado Asaf, que escreveu 13 salmos. Após ele estão os filhos de Corá, que escreveram 11 salmos, assim como Emã, Temã, Jedutum, que escreveu um salmo. O próprio Moisés tem a participação neste livro, escrevendo um salmo também. O seu próprio filho Salomão escrevendo 2 salmos, e há tantos outros autores no livro de 34 autores desconhecidos que continuaram a escrever os demais salmos, que a gente o tem como autores desconhecidos. Quando a gente olha para a história de Davi, como já dissemos, uma história que se assemelha à nossa vida, principalmente nesta noite, onde é uma festividade de um grupo eletrônico. E quando a gente olha para a figura de Davi e começa a aplicar a sua vida à nossa vida, a gente vai entender que ele não era somente aquele jovem que levantava pela manhã para pastorear as ovelhas do seu pai. Não era apenas aquele jovem que talvez saísse tão cedo e chegasse tão tarde. Mas a história diz que, além de sair com o cajado à mão para pastorear as ovelhas, ele levava consigo um instrumento que parecia-lhe ser um instrumento tão íntimo. Ele andava para onde ele ia com a sua harpa, porque eu tenho certeza que, mesmo em meio às dificuldades, às intempéries da vida, Davi sempre tinha um momento reservado para louvar a Deus. Eu sei que isso independia dele estar dentro de casa, quem sabe em seu quarto, esperando que a noite passasse, porque há momentos na vida do homem em si que às vezes a noite parece ser longa e que às vezes ele não consegue dormir. E há alguns que pegam a harpa e começam a louvar a Deus. E eu acredito que a vida de Davi não era diferente da nossa vida. Eu acredito que existiam madrugadas que Davi pegava o seu instrumento particular e começava a louvar a Deus.
E isso é tanto porque todas as vezes que ele saía para o campo, para trabalhar, para exercer a sua função, Davi também levava a sua harpa, porque ele não era apenas aquele que conhecia a Deus de ouvir falar, pelo contrário, ele conhecia a Deus de verdade, e ele sabia que além de fazer tudo, ele deveria fazer mais, e ele fazia mais adorando a Deus, porque ele sabia que Deus é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Quando a gente olha para a história de Davi, e em especial neste texto em que lemos, eu serei breve, as horas se tem passado tão rápido, mas principalmente neste texto em que lemos, há algo que me chama profunda atenção, e isto é tão lindo. Eu começo a ver Deus trabalhando na história de Davi de uma maneira tão espetacular, porque a Bíblia vai dizer que agora Deus havia rejeitado o ministério dado a Saul, e a gente entende que para todo aquele que Deus tem uma promessa, para todo aquele que Deus tem uma chamada, para todo aquele que Deus tem alguma coisa com ele, Deus sempre o leva ao centro da sua vontade. Quando a gente olha para Davi, a gente vai entender que ele era um jovem que tinha tudo para um dia não ser rei, mas a história diz que um dia, falhando no compromisso que deveria ser feito, Saul agora falha diante de Deus, e Deus abre mão de Saul. E os projetos de Deus agora é levantar alguém que era segundo o seu coração, e a história vai dizer que este alguém era exatamente Davi. Mas Deus precisava levá-lo para o centro da sua vontade. Deus precisava levá-lo para o lugar aonde a promessa aconteceria. E a história vai dizer que agora vinha da parte de Deus um espírito que começava a atormentar a vida de Saul. E parece que já era um trabalhar de Deus, porque a gente vai ver que no desembocar da história, Davi agora está dentro do palácio e agora está trabalhando. Davi estava exatamente onde era promessa de Deus para que ele estivesse, mas ainda não era o tempo, mas Deus já estava trabalhando. A história diz que um espírito agora está atormentando a vida de Saul. E no meio deste momento de tormenta, de tempestade, de noites escuras, de noite sem sossego, Saul agora é interpelado pelos seus servos, dizendo: ó rei, nos dê uma ordem para que a gente traga alguém que toque para ti, porque a música pode aliviar a tua alma. Nos dê esta ordem. Aí a história vai dizer que Saul olha para os seus servos e diz a eles: me traga alguém que saiba tocar. Os seus servos olham para o rei Saul e diz a eles: a gente conhece alguém que não é apenas um tocador, mas também é um servo valente, corajoso, mas acima de tudo ele é um músico diferenciado. Eu não sei quantos músicos existiam naquela época, eu sei que Davi era alguém diferente, porque quando Deus chama, alguém tem que ser diferente. Quando Deus chama, a gente não toca da forma que o mundo toca. Aquele que Deus chama, ele não anda de acordo com o que o mundo anda. Quando Deus chama, ele não se parece com o mundo. O louvor dele é diferente, a adoração dele é diferente, o jeito dele estar diante de Deus é diferente, o jeito dele tocar é diferente. Quando ele toca, a unção aparece. Quando ele toca, algo tem que acontecer. Quando ele toca, milagre tem que acontecer, porque ele entende que o louvor dele é direcionado a Deus. Disseram a Saul: há muitos tocadores, mas há alguém diferente, Saul. E a gente o conhece bem, é um jovem por nome Davi. A Bíblia diz que agora Saul pede que lhe tragam este moço,
E parece que no seu momento de turbulência espiritual, Davi toca algo que acalma a sua alma. E agora Saul envia uma carta a Jessé dizendo: deixa que o teu filho esteja aqui comigo e trabalhe comigo, porque quando ele toca, a minha alma sente paz. Eu quero terminar esta mensagem nesta noite, mas eu quero pedir a tua ajuda, Mateus. Tu me ajuda no teclado? Eu acho lindo esta história, porque o texto bíblico é bem enfático em seu original. Porque ele vai dizer que quando Saul estava atormentado de alma, ele vai dizer que Davi chegava com a sua harpa e ele não tocava a sua harpa. O texto original vai dizer que ele apenas dedilhava. Aí talvez você se pergunte: mas qual a diferença entre tocar e dedilhar? A Bíblia é tão simples e tão enfática que às vezes há expressões da Bíblia que a gente deixa passar. E às vezes Jesus está falando com a gente e a gente nem entende. É verdade, pai. Eu sei que eu sou jovem, sei que o nosso pastor tem idade de ser meu pai. Mas eu parei para tentar entender por que é que Davi dedilhava a harpa. Porque quando a gente fala em tocar, a gente entende que quem toca, ele é sabedor daquilo que ele está fazendo. Porque quem é músico sabe que tem que conhecer da clave de sol, de fá e de dó. Precisa conhecer as notas musicais dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Precisa conhecer os compassos 4x4, 2x2, 3x8 e tantos outros compassos. Quem toca precisa entender em qual linha do pentagrama a clave vai estar. Quem toca precisa entender o que é melodia, harmonia e o que é ritmo. Porque quem toca, ele tem experiência naquilo que ele faz. Mas Deus é tão profundo, porque quando Davi se apresentava a Saul, na leitura original não vai dizer que ele tocava, vai dizer apenas que ele dedilhava. E o que é dedilhar, irmão Itamar? Qual a diferença? Para se tocar é preciso ter experiência, assim como os saxofonistas passaram aqui, o eletrônico que tocou de uma maneira tão bela. Isso é tocar. Dedilhar é entregar o violão a alguém que não tem experiência com ele e dizer a ele: sabe tocar? Não. O que é que tu sabe? Nada. Tu consegue dedilhar? Consigo. O que é dedilhar? É apenas passar os dedos na corda. Em outras palavras, Deus estava dando uma lição a Davi e está tratando com a gente aqui hoje, nos dando uma lição. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Davi: para fazer um milagre na vida de Saul, eu não preciso de muita coisa. Eu não preciso de quem sabe, de quem aparece, de quem está na frente, de quem se amostra. Eu não preciso de quem toca. Deus estava dizendo: eu só preciso de quem dedilha, de quem não sabe de nada, de quem reconhece que quem é sou eu, que o poder está comigo, que quem opera sou eu, que a unção vem de mim, que a cura vem de mim, que o milagre vem de mim, que as bênçãos procedem do meu trono. Talvez você chegou aqui nesta noite, neste culto, dizendo: eu canto melhor, eu canto tão bem, eu sei tocar tanto e nunca erro. Mas Jesus está falando conosco nesta noite e está te dizendo: eu não
estou preocupado com o que tu sabes. Não estou preocupado com a tua capacidade. Eu quero que tu se disponibilize para que eu te use com aquilo que eu tenho para te dar. Há muitas pessoas que parecem que têm tanto e não tem nada, mas Jesus está tratando com vidas aqui nesta noite, está dizendo: eu não preciso de alguém que toca, eu quero alguém que saiba dedilhar, que chegue dizendo a Ele: eu não sei, eu não posso, eu não tenho, eu não sei como. E Ele está te dizendo nesta noite: te prepara, porque com pouco que tu tens eu vou começar a te usar. Te prepara, porque o teu louvor vai começar a mover os céus. Ele vai se levantar ao teu respeito. A tua história vai mudar. Ele vai entrar na tua causa. Ele vai entrar no meio da tua família. Ele vai entrar no meio da tua vida para fazer uma mudança, para tu entender que Ele não está preocupado com o que tu tem, mas Ele está olhando para ti nesta noite com o coração quebrantado, contrito, e dizendo a Ele: eu não tenho, mas eu sei que tu tens e tu podes me usar. Nesta noite saia daqui dizendo: eu sei, Senhor, que não basta os meus conhecimentos. Eu realmente tenho que depender da tua graça. E eu sei que nesta noite Deus está despedindo vidas aqui nesta noite com uma graça nova. Você pode não estar vendo agora, mas te prepara, porque por esses dias tu vai sentir um louvor diferente saindo da tua boca. E não importa se às vezes tu erra a letra do hino, ou se às vezes tu fica apenas lá dizendo porque esqueceu. Mas te prepara, porque os milagres vão começar a fluir. E Jesus está te dizendo nesta noite: os milagres começam a fluir a partir de hoje. Porque nesta noite Ele está abraçando a tua alma, abraçando a tua vida, e está te dizendo: eu te conheço de verdade. Eu sei que tu sabes que és pequeno, que és pequena, que és pó, que és cinza, mas nesta noite Ele te dará algo novo. Ele está te dizendo: caminha, prossegue, abre a tua boca, me entoa, levanta pela madrugada, me louva pela manhã, e tu verás os meus milagres sobre a tua vida. Não deixe de louvar a Deus. Eu sei que os ventos estão soprando. Eu sei que existem muralhas que estão tentando te fazer parar. Mas Ele está te dizendo nesta noite: eu estou colocando louvor novo nos teus lábios. As muralhas vão cair. O vento contrário vai parar. As portas vão se abrir com o poder do louvor. Porque Ele nesta noite começa a trabalhar e está te dizendo: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Eu sei como está dentro da tua alma. Mas te prepara, porque algo vai começar a mudar. O louvor vai começar a fluir, vai fluir como uma fonte, vai fluir. Alguém tem tentado te calar, mas nesta noite Ele está te dizendo: tu vai louvar, 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 e algo vai acontecer, porque Ele vai começar a operar no meio dos louvores. Que Deus nos abençoe nesta noite. Mas saia daqui nesta noite dizendo a Ele: eu quero apenas dedilhar, Jesus. Eu não sei nem tocar direito, mas a minha vida está aqui. Aonde estão as vidas aqui nesta noite? Aonde estão vidas aqui nesta noite que reconhecem diante de Deus que não são nada? O pastor nos facultou fazer o convite. Eu quero convidar vidas aqui nesta noite que ainda não se entregaram para Jesus. Vidas que estão distantes, que não sentem paz na alma, que quando vem à igreja sentem uma coisa boa, mas quando voltam para casa parece que as tormentas continuam a assombrar. Mas Jesus te chama nesta noite. Jesus te chama nesta noite para um encontro com Ele. E Ele vai mudar a tua vida.
nesta noite que ainda não se entregou para Jesus? Alguém aqui nesta noite que ainda não é evangélico, que ainda não professou sua fé? Se você quer, vem para Jesus esta noite. E Ele vai mudar o teu interior também. Não importa para onde você for, nem as noites escuras, Ele vai apagar o teu passado. Ele vai mudar